Olá, nação rubro-negra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Pratico Esporte. Eu sou Henrique Santos. Vamos aí debater os assuntos da semana do esporte. Mas antes, eu peço aos amigos que se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho aí para vocês receberem as notificações de novos vídeos em primeiríssima mão. Curtam o vídeo se vocês gostarem, pode também descurtir se não gostarem, deixe aí suas opiniões, seus comentários, que é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos lá começar os assuntos dessa semana. Bom, e essa semana, né, cheia, desde o último vídeo nosso aqui, já se vão aí 3 jogos, né? 2 pelo estadual e 1 pela Copa do Nordeste. Acho que cabe aqui a gente separar a análise em dois universos diferentes, né? Um é o universo do campeonato estadual e o outro da Copa do Nordeste. Tendo em vista que, mesmo forçado aí a escalar um time B e até C, né, no campeonato estadual, mesmo assim eu creio que o Sport deva usar um time mesclado, um time B mesmo no estadual, com exceção da fase decisiva e dos clássicos, né? E nesse ponto eu até discordo. Eu acho que tinha que ser o time B o campeonato inteiro, da primeira até a última rodada, até a última participação do Sport no campeonato, tá? Mas isso são águas passadas, a gente já conversou aqui em vídeos passados, né? Então, separando esses dois universos, né? A gente faz uma análise aqui breve da participação do Sport nesses 2 primeiros jogos do Campeonato Pernambucano. Contra o Náutico, eu achei que o Sport se portou surpreendentemente bem, né? Jogou muito bem, jogou bem melhor do que o Náutico, mesmo quando tinha um a menos, que o Náutico fez aquela pressão, o Sport, apesar de ter sofrido um empate, né? Ainda teve chances de gol, né? Até fez um gol que foi mal anulado pela arbitragem. E alguns garotos da base aí se mostraram muito bem, né? O Everton começou nervoso, mas depois se assentou na partida, né? A dupla de zaga Chico e Adrielson muito bem. O Alê Santos, que foi um dos melhores da partida também, e foi até utilizado na Copa do Nordeste também, muito bem, né? E a gente vê que o próprio Vicente também, um jogador assim, com porte físico bom, né, para a idade, com já bastante consciência tática, né? O que a gente não viu muito no Pardal, né? O Pardal é um jogador habilidoso, tem uma bola parada fortíssima, porém a impressão que passa aqui de fora é que ele precisa evoluir fisicamente, né? Porque o ritmo do jogo profissional é bem diferente do ritmo do jogo de base, né? Até o Guto Ferreira explicou isso na coletiva. E eu concordo com ele e acho que a parte física ela é preponderante, ela é um fator decisivo para que um jogador possa atuar bem, principalmente ali no meio-campo, onde ele fica trombando muito, né, com os volantes. E aí ele não consegue antecipar a jogada, ele vai tentar um drible, o jogador adversário sempre chega antes na bola. Isso tudo é parte física. E acho que o Pardal tem tudo para evoluir muito se ele se dedicar a essa parte física, né? Me lembra muito o Kleber Santana quando surgiu no esporte lá em 2001, ele disputou até alguns jogos da Série A em 2001. Ele era um jogador que a gente via muita habilidade nele, mas muito franzino, muito não conseguia trombar com os adversários, né? E aí já em 2002, 2003 a gente viu um novo Kleber Santana e saiu do Sport para o Vitória, né? E aí explodiu no Vitória justamente por essa questão física, né? Então cabe um trabalho aí com o Pardal de ganho de massa muscular, né? E não queimar o garoto aí, porque eu vejo muito potencial no Pardal, né? A bola parada dele e hoje no futebol, né, bola parada é muito decisiva e acho que devemos ter paciência com ele, tá? Contra o Vitória, o Sport já jogou um pouco abaixo do que jogou contra o Náutico, né? Foi um time já bastante mexido também. O Guto promoveu algumas
mudanças, né, em relação ao time anterior, e essas mudanças eu concordo, né, eu acho que tem que girar o elenco, o estadual é para isso mesmo, para dar rodagem para os jogadores, principalmente esses jogadores aí da base, jogadores reservas. Acho que tem que girar mesmo, tá? O único ponto que eu discordei na partida contra o Vitória foi em relação às entradas de Elton e William Farias, né? Acho que se você vai usar time B, time C e vai rodar jogadores e não colocou como titular o Elton e o William, que tinham jogado como titulares contra o Náutico, você não colocou para descansá-los, né? Porque tinha um jogo importante em Maceió no fim de semana. E aí você põe no segundo tempo, e aí ambos entram frios, desconcentrados, né? Inclusive, o William Farias até assumiu a responsabilidade pelo gol, de fato, né? E eu não concordei com essas entradas dele, não, tá? Eu acho que deveria ter girado, deveria ter entrado outros jogadores que não tinham atuado contra o Náutico, né? Para você girar o elenco, né? São dois jogadores que iam ser titulares contra o CSA, achei desnecessária as entradas deles. E eu vi justificativas, né, de que eles precisavam ganhar ritmo de jogo para sábado. Veja, assim, eles jogaram contra o Náutico, sabe? O Sport poderia ter marcado um amistoso, por exemplo, um jogo treino, para quarta-feira com o time principal, né? Aliás, eu sou até favorável que o treinador do estadual nem seja o Guto Ferreira, né? É óbvio que o Guto quer treinar estadual, para ele é currículo, para ele é um título que ele está disputando, a gente entende tudo isso. Mas eu acho que no planejamento do clube deveria se pensar nisso para as próximas temporadas, de estadual ser realmente um esporte B, né? Com treinador B e com time B, né? A gente só tem a ganhar com isso porque o clube vai revelar jogadores, o clube vai dar giro a jogadores, vão preparar jogadores para necessidades para o time A, não é? Então, nessa quarta-feira, o Elton e o William Farias poderiam ganhar ritmo de jogo num amistoso, né? Não vejo problema nisso, né? E a torcida realmente tem que entender isso, né? Não gostei das vaias ao final da partida. A torcida precisa ser a primeira a entender o momento que o clube vive. O clube quer jogar estadual com o time B, a torcida tem que compreender isso. Não adianta vaiar. Primeiro que aquele empate foi uma fatalidade. O Sport foi muito melhor em campo, né? E segundo, que resultados ruins vão vir. Não é? É normal, né? Com a sequência de temporadas repetindo essa fórmula, a tendência é que o Sport comece a se impor também com o seu time B, que é o que acontece hoje, por exemplo, em Curitiba. O Atlético Paranaense, mesmo jogando com o time B, é o atual bicampeão paranaense, né? E ele começou perdendo. Perdeu, inclusive, uma final para o Curitiba, ele jogando com o time reserva. Lá não teve essa historinha de, na final, botar o time titular para jogar, não. Eles planejaram e seguraram o planejamento, tá? Então a torcida tem que estar esperta também. Não adianta vaiar os garotos, não adianta colocar o nível de exigência que a torcida do Sport normalmente tem nesse time B do estadual. Vamos exigir do time da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. E futuramente o time da Série A. Tá? E acho também que na coletiva do Guto Ferreira ficou uma coisa que me incomodou, assim, foi o seguinte. Foi o Guto achar, né, que a torcida está pegando no pé pelo resultado de empate e que depois ele vai poder colocar um time reforçado e vai conseguir resultados melhores. Não, tá? Eu particularmente, eu não fiquei chateado com o resultado. Eu fiquei chateado realmente com a entrada do William Farias, né? Sem querer culpar o jogador, né? O William Farias é um dos melhores jogadores do Sport no elenco, a gente não pode negar isso, mas ele entrou frio, entrou desconcentrado e o gol saiu numa falha direta dele. Talvez se ele não tivesse entrado, talvez o Sport tivesse vencido, né? Mas eu não quero individualizar
aquele resultado que realmente para mim é irrelevante, aquele empate ou vitória, ou se fosse derrota, para mim seria totalmente irrelevante, né? Eu queria muito que a torcida pensasse assim também. Agora, a chateação não é pelo placar, não é porque tem garotos que são imaturos, não é isso. Que essa foi a impressão que eu tive na coletiva do Guto. A chateação é porque você vai usar o time B, né, um time mesclado de reservas com sub-20 no estadual, e de repente você coloca o William Farias no segundo tempo, coloca o Elton no segundo tempo. Então eu realmente eu não queria que tivesse acontecido assim. Eu queria que fosse realmente um time B e C, e dane-se o resultado. O resultado não importa. O que importa é o esporte se revelar um jogador, como está revelando aí o Alex Santos, se revelar um jogador que venha a ser útil no elenco e que futuramente o esporte ganhe dinheiro, já valeu a pena. Tá? Já vale mais do que um título estadual, para mim, por exemplo. Né? Permanecer na Série A e saúde financeira já vale mais do que título estadual, na minha concepção. Porque aí o esporte vai passar a ganhar a Copa do Nordeste, o esporte vai chegar longe de Copa do Brasil, vai disputar torneio internacional, vai ficar na Série A. E isso é mais importante do que ganhar estadual. E cansar o time em estadual para chegar a agosto, o time está caindo pelas tabelas, que é o que tem acontecido nas últimas temporadas, isso não é bom para um time que tem um calendário como o esporte tem. Né? E olha, outros anos em que o esporte for disputar a Sul-Americana. Se o esporte for disputar a Libertadores, o que é que vai fazer? Vai jogar com a força máxima no estadual, aí vai viajar para a Colômbia, aí volta para jogar estadual de novo? Não, né? Tá mais que na hora de que a diretoria segurar, a comissão técnica segurar e principalmente a torcida sustentar esse planejamento de jogar com o time B no estadual, tá? Inclusive, deveria ser exigência na hora de votar lá para presidente do esporte, né? Ou na chapa de conselho deliberativo que vai aclamar o presidente do esporte. Então, está mais que na hora da torcida exigir esse tipo de planejamento na equipe da Ilha do Retiro. Bom, passando para o outro universo, né? Copa do Nordeste. O esporte jogou em Maceió, venceu, convenceu por 1-0. Gol do estreante Leandro Bárcia. E a gente saiu com uma boa impressão, né? Primeiro, que o esporte, com aquele padrão de jogo organizado, que isso realmente é um mérito que Guto Ferreira demonstra, né? Nesse aí quase um ano que ele está no esporte, sempre times bem organizados, né? Você pode até contestar uma escalação ou outra, uma substituição ou outra, você pode até contestar, de repente, o time ter valorizado o empate quando deveria ter ido buscar a vitória, né? Enfim. Mas uma coisa a gente não pode negar: time de Guto Ferreira é sempre organizado, né? E eu acho que essa é a grande marca da carreira do Guto Ferreira. Você não vê um time disperso em campo, com marcação distante, sem compactação, sem jogadores obedecendo aquilo que foi combinado, né? Isso realmente é uma marca registrada do trabalho do Guto Ferreira. E ontem a gente viu mais um pouco disso, né? Um time que nunca jogou junto, apesar de que manteve uma base aí, eu acho que 7, 8 jogadores, né? Da base da Série B do ano passado. Tinha algumas novidades, como o Mugni, a estreia do Leandro Bassa, né? O Sport estreou outros jogadores, Jean Patrick, no segundo tempo entrou o Betinho, entrou o Evandro. E mesmo assim a equipe conseguiu manter aquele padrão de jogo, né? Desse lado coletivo, eu acho que não tem muito o que a gente reclamar, né? Foi até surpreendente. O time demonstrou assim um foco, né? No resultado. O time não deixou de buscar o resultado em momento algum, né? Fez 1-0. Lógico que a equipe da casa ia buscar o empate, o Sport teve até alguns contra-ataques que desperdiçou, mas aí vai mais para o campo individual e não coletivo, porque do ponto de vista coletivo, acho que o Sport fez uma partida muito boa e tende a evoluir tanto fisicamente quanto em qualidade, já que alguns jogadores ainda
não puderam jogar, né? E aí a gente visualiza aqui, por exemplo, o Richelli, o Hernani como titulares nessa equipe, e o próprio Evandro, que entrou muito bem. Também a gente já vislumbra uma titularidade para ele. Do ponto de vista individual, os destaques aí para mim ficam como Leandro Bassa, não só pelo gol. Acho que a participação dele no jogo foi muito boa, demonstrou ser um jogador inteligente, um jogador que sabe se posicionar, né? Quando o Elton partiu ali no lance do gol, o Elton partiu ali pela ponta esquerda, ele já entrou na área como um falso 9, né? Ou um verdadeiro 9, e fez um gol de centroavante, realmente. Num passe espetacular do Elton, né? Foi a única coisa positiva aí do Elton no jogo, digamos assim, né? Mas foi uma jogada interessantíssima ali, essa trama entre Elton e Leandro Bassa. Então, para mim, ele fica como o melhor do jogo pela postura em campo, pela disposição, mesmo sendo a primeira partida dele, né, no ano, e estreando, e deixou um cartão de visitas excelente, né? Também gostei muito da partida da defesa, principalmente no jogo aéreo. Então, para mim, o Adrielson fez uma partida muito boa também. O Kleberson também fez uma partida muito boa, né? É lógico que a gente está traçando um paralelo aqui, né? O sarrafo é Copa do Nordeste, né? Não é Série A. Então, no nível de Copa do Nordeste, achei que essa dupla foi muito bem, principalmente no jogo aéreo. Gostei bastante também do goleiro Luan Poli, né? Quando foi exigido, né? Aquela cobrança de falta ali, uma grande defesa dele. E no mais, tivemos outros jogadores que a gente observou aí nas redes sociais que dividiram a opinião, né? Ainda pelo lado bom, o Evandro, tá? O Evandro achei que entrou muito bem. Vamos ver quando ele tiver uma partida inteira, né? Se aqueles dribles que ele tem, aquela velocidade que ele tem, ele vai transformar efetivamente em chances de gol, né? Aí a gente vai analisar depois quando tiver mais tempo, mas ele deixou uma ótima impressão. E esses jogadores que dividiram opinião, né? E eu falo do Mugni, falo do Jean Patrick, falo do Sander, eu falo do William Farias, né? Na minha opinião, nem o Jean Patrick nem o Mugni fizeram uma boa partida, tá? Já vi muita gente dizendo que eles foram bem, né? Assim como o Sander, assim como o próprio Raul Prata e o William Farias, tá? Eu acho que esses jogadores dividiram opinião. O que é que eu acho? Acho que o William Farias ele fez uma partida razoável, tá? Não comprometeu. E acho que o fato do Jean Patrick não ter atuado bem atrapalhou o William Farias, né? Na minha opinião, o Jean Patrick ele fez uma partida assim bem discreta, né? Demorou para achar o seu posicionamento correto. Até o Guto Ferreira citou isso na coletiva. Teve uma roubada de bola que resultou no gol, realmente. Mas nos 90 minutos, ou melhor, ele saiu antes, né? No tempo que ele teve em campo, achei que ele fez uma partida discreta, não chamou a atenção, não encheu os olhos, não, tá? Já o Mugni, eu acho que a gente visualmente, a gente vê que ele tem qualidade técnica, né? Eu vou dar o desconto do fato de ele estar no futebol boliviano, né? É um ritmo diferente, é uma exigência diferente. Ele veio para o Brasil, vai levar um tempo para se readaptar ao ritmo de jogo praticado aqui no Brasil, tá? Então acho que a gente tem que esperar um pouco mais para analisar o Mugni. Ele fica aí na parte individual, na parte negativa, tá? Mas dando esse desconto, e eu vou aqui esperar mais alguns jogos para fazer uma análise melhor desse jogador, tá? Quanto aos laterais, eu acho que o Sander foi prejudicado, sobretudo no segundo tempo, pelo cansaço do Mugni, tá? O Mugni que estava ali dando um apoio ao Sander, né? E o CSA começou a atacar muito pela direita no segundo tempo, principalmente depois que sofreu o gol.
E achei até que o Guto arriscou o placar ao não tirar o Mugni e colocar um jogador para cobrir, né? E depois entrou o Betinho para ajudar ali, mas o Mugni permaneceu em campo, né? O Guto realmente queria dar esses 90 minutos para ele. Eu teria tirado o Mugni antes, tá? Até porque o CSA começou a criar algumas jogadas ali nas costas do Sander e o Mugni não estava conseguindo acompanhar. Teve até um lance que ele tentou atrapalhar. Acho que foi o Bilu que caiu ali pela direita. E ele tentou atrapalhar e o jogador chegou na linha de fundo e o Mugni não conseguiu acompanhar, né? Mas, enfim, o Guto sentiu que dava para o Mugni atuar o jogo inteiro e, de repente, ali, né, nas 4 linhas, ele sentiu a confiança que a gente aqui de fora não sente, né? Mas não gostei da atuação, né, do Mugni. Teve alguns lances bons, mas acho que ainda não foi suficiente para ele ficar no lado positivo, né? Muitas pessoas acharam que a partida do Mugni foi boa, que a do Jean Patrick foi boa, né? Então acho que dividiu opiniões, né? E eu fico mais com a opinião de que ambos não fizeram boas partidas, tá? Mas creio que na terça-feira o Sport contra o Central deva utilizar novamente um time misto, né? Talvez o Guto queira buscar uma vitória, porque o Sport vem com 2 empates, e aí pode dar uma reforçada aí nesse time, né? Mas eu acho que o Sport já tem que visar o Vitória de Salvador no próximo sábado na Arena Pernambuco. E veja por que eu estou falando isso, né? A Copa do Nordeste é uma competição de tiro curto. Na primeira fase, são apenas 8 partidas. E veja que interessante, né, a configuração desse campeonato do ponto de vista de tabela e de classificação. Eu estou abrindo aqui a tabela da Copa do Nordeste, tá? Entrando aqui no site do Globo Esporte. O Sport é o líder do grupo A, pois foi a única equipe, né, que venceu, né? River, Fortaleza, Botafogo, Bahia empataram, CRB e ABC perderam, e o Frei Paulistano enfrenta neste domingo o Ceará em Fortaleza e dificilmente vai conseguir derrotar a equipe alvinegra. Portanto, o Sport já larga nessa primeira rodada na liderança, né? E pensando que Fortaleza e Bahia são os seus principais adversários no grupo, num grupo esse que passam 4 equipes, o Sport já abre 2 pontos e não há confronto direto entre eles, né? Então o Sport ele tem pela frente Vitória, Santa Cruz, Imperatriz e Confiança jogando em casa, né? Na ordem correta é Vitória e Imperatriz, que inclusive são os 2 próximos jogos, Santa Cruz e Confiança, todos esses jogos em casa, tá? Fora de casa, o Sport já enfrentou o CSA, vai enfrentar o Náutico, o Ceará e o América de Natal. Então, se você olhar para essa tabela, você vê que uma equipe que já larga na frente vai ser muito chato de ultrapassá-las, né? Veja, se o Sport consegue agora 2 vitórias em casa contra Vitória e Imperatriz, considerando que são jogos chatos, início de temporada, né? Todo esse lero-lero que a gente sabe que existe no futebol. Mas se o Sport vencer e chegar a 9 pontos, considerando que Fortaleza tem um clássico contra o Ceará e o Bahia tem um clássico contra o próprio Vitória, né? E esses jogos tendem a ser mais equilibrados ainda, o Sport pode abrir uma vantagem considerável para Fortaleza e Bahia. E repetindo, não há confronto direto entre Sport Fortaleza e Sport Bahia. Então, é muito provável que o Sport já consiga aí se garantir nesse G4. E mais além,
é importante ficar em primeiro ou segundo, porque o Sport enfrenta um adversário do seu próprio grupo jogando em casa, um jogo único, pelas quartas de final. Então vamos supor que o Sport termine em primeiro nesse grupo. O Sport vai enfrentar, a tendência é que o adversário do Sport seja ou o Botafogo da Paraíba, ou o CRB, né? Ou o próprio River, que surpreendeu aí na partida contra o Náutico, buscando um empate nos aflitos e até jogando melhor do que o Náutico. Já é uma vantagem considerável, né, para você pensar em avançar para a semifinal. Né? E mesmo que o Sport fique, por exemplo, em primeiro ou segundo e venha enfrentar Fortaleza e Bahia num jogo único na Ilha do Retiro, é um jogo que tem jogo para o Sport. Né? Há uma chance considerável do Sport passar mesmo por esse time. Né? E acho realmente que tanto a diretoria quanto a comissão técnica estão muito espertos nisso. Né? Eles, com certeza, eles estão vendo isso, que é um campeonato que tem uma característica diferente. Né? Você não enfrenta os adversários do seu grupo, você enfrenta adversários do outro grupo. Portanto, não há confronto direto. Portanto, quando você põe uma pontuação na frente, é mais difícil quem está atrás tirar aquela pontuação, já que você não vai ter a oportunidade de jogar com aquele adversário. Então, acho que é um campeonato de tiro curtíssimo, curtíssimo. Né? O Sport larga muito bem com a vitória fora de casa, ou seja, ainda tem 4 jogos em casa. Né? Se ele vencer essas 4 partidas, você já vê o Sport com 15 pontos. Né? E aí já é uma margem de pontuação que garante um G4. Né? E aí você vai buscar esse primeiro ou segundo lugar para facilitar a sua vida aí na fase de mata-mata. Tá bom? Então, terça-feira, na Arena de Pernambuco, contra o Central, vamos aí incentivar os garotos, tá? Se o Guto resolver escalar os garotos, vamos incentivar, nada de vaia, o placar não importa, o que importa é da cancha revelar jogadores, girar o elenco, e aí sim, sábado contra o Vitória, não se admite um público, né, inferior a 20 mil pessoas, né? Um horário bom, arena, com todo conforto, a gente sabe dos problemas de deslocamento, né? Mas assim, vamos fazer uma força, né? Porque a gente cobra tanto aqui de fora, mas eu acho que a torcida também tem que fazer a parte dela, o papel dela, tá? Então, semana que vem a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.